Seja bem-vindo, meu nome é Adriele Luz e hoje estou aqui porque eu quero te conduzir a um entendimento maior sobre a autoridade que você carrega. E a nossa oração de hoje está baseada em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que diz assim: Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou para que o homem vivesse em comunhão com a sua presença. O ser humano não foi criado apenas para existir, trabalhar ou ocupar um espaço na Terra. Ele foi criado para refletir a glória de Deus, andar em relacionamento com Ele e administrar a criação debaixo do seu governo. Mas quando o pecado entra, ele altera toda essa realidade. Quando Adão e Eva desobedecem, eles experimentam ali a separação de Deus. A partir daquele momento, o homem passou a viver distante da fonte da vida, da verdade e da justiça. É por isso que Paulo declara em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós nascemos em uma humanidade marcada pelos efeitos da queda. Não apenas cometemos pecados, vivemos em um mundo que foi profundamente afetado pelo pecado. A queda não destruiu apenas um relacionamento. Ela afetou a maneira como o homem pensa, sente, se relaciona e governa. O medo entrou onde antes havia confiança. A culpa entrou onde antes havia liberdade. O conflito entrou onde antes havia harmonia. Por isso, toda a história das Escrituras apontam para a necessidade de uma restauração. Deus não abandonou aquilo que Ele tinha criado. Desde o princípio, Ele começou a revelar o seu plano para reconciliar o homem consigo mesmo. E é justamente por isso que a obra de Jesus é tão importante para nós. Antes de entendermos a autoridade restaurada em Cristo, nós precisamos compreender a profundidade da necessidade que havia em nós de redenção. Talvez, ao ouvir isso hoje, você perceba que existe alguma área da sua vida que ainda está desalinhada com a vontade de Deus. Talvez exista uma luta recorrente, uma resistência à obediência, uma ferida que ainda influencia nas suas decisões. Ou ainda existe um distanciamento na sua comunhão com o Senhor. Você tem lutado para permanecer nesse lugar de constância. A boa notícia do Evangelho é que Deus não deixou a humanidade sem esperança. Em Cristo, o caminho de volta foi aberto. Aquilo que o pecado separou, Jesus veio para reconciliar. Hoje nós não precisamos nos esconder de Deus como Adão e Eva fizeram no jardim. Não precisamos viver tentando alcançar a Deus pelos nossos próprios esforços. Por causa de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Podemos nos aproximar com sinceridade, confessar as nossas fraquezas, apresentar as nossas necessidades e encontrar graça para continuar caminhando. A nossa vida com o Senhor não é apenas evitar que a gente peque, é viver esse relacionamento constante com Ele. É permanecer conectado àquele que nos criou, nos salvou e continua nos transformando dia após dia. Por isso, nós vamos orar hoje. E eu quero que você peça ao Espírito Santo que revele qualquer área que existe na sua vida ainda, que precisa ser rendida ao Senhor. E que quanto mais você caminhar com Ele, quanto mais você caminhar nesse lugar de comunhão, mais você vai compreender quem você é, para que você foi criado e como você deve viver. Por isso, ore comigo. Pai, nós reconhecemos que todos nós pecamos e nós carecemos da sua glória. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos viver a plenitude daquilo que o Senhor nos criou para viver. Por isso, nós nos aproximamos do Senhor com humildade, confiando na obra perfeita de Jesus. Senhor, sonda o nosso coração. Revela qual área que ainda está desalinhada com a sua vontade. Nos mostra aquilo que precisa ser corrigido, rendido e restaurado ao Senhor. Que não haja em nós resistência à sua direção. Que não haja no nosso coração nenhum tipo de endurecimento ao seu direcionamento, Senhor. Obrigada porque, por meio de Jesus, nós não precisamos viver distante da sua presença. Obrigada porque hoje nós temos livre acesso à sua presença. E nós podemos nos aproximar do Senhor com confiança, sabendo que nós encontramos misericórdia, graça e socorro no tempo oportuno. Então nos ajude a andar nesse lugar de convicção e de revelação de tudo aquilo que nós carregamos no Senhor. Amém.